Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... O SiC MOSFET é um tipo de MOSFET que está cada vez mais popular na eletrônica de potência, principalmente na eletrônica embarcada. Mas por quê? É isso que eu vou mostrar nesse tutorial. Vamos lá? Esse SiC é um material que contém silício e carbono em sua molécula. E se você pensa que é uma novidade, já vou avisando, não é. Tecnicamente é chamado de carbeto de silício, mas vou chamar simplesmente de SiC. Para que complicar, não é mesmo? Veja um cristal feito desse material SiC. O carbeto é muito conhecido na mecânica por ser um material duro e abrasivo. É usado em rebolos, disco de corte, disco de freios de carros e até em coletes à prova de bala. Enfim, é um material da pesada. Mas também é um semicondutor, e isso já se conhece há muito e muito tempo. Os primeiros diodos feitos para comunicações eram feitos desse material, e até a propriedade luminescente dos semicondutores foi vista pela primeira vez nesse material. Inclusive, o primeiro LED feito na Rússia em 1907 era feito do material SiC. Só não foi mais usado na eletrônica de antigamente devido exatamente a essa dureza. Esse é um material difícil de moldar, fazer pastilhas semicondutoras, etc. O carbeto de silício, o SiC, surgiu há algum tempo como uma opção clara para a eletrônica, mas não foi fácil trabalhar esse material para que se tornasse uma opção prática. Mas, finalmente, isso se tornou realidade nos anos 2000 a 2020. E hoje essa tecnologia amadureceu e está em sua terceira geração. Os MOSFETs baseados em semicondutores do tipo SiC oferecem muitas vantagens de desempenho, particularmente no que diz respeito à eficiência, menos problemas de gerenciamento térmico, o que implica menor espaço ocupado. E isso se aplica a todo o espectro de potência e não requer uma mudança radical nas técnicas de design, embora possam exigir alguns ajustes. Veja uma moderna pastilha do material SiC usada para fazer o SiC MOSFET. Mas o material SiC não é só usado para fazer MOSFETs, ele também é usado para fazer diodos Schottky de potência. Agora vou mostrar uma breve comparação dos componentes feitos com o tradicional semicondutor de silício versus o moderno SiC. O primeiro detalhe é que o símbolo não muda. É o mesmo símbolo do MOSFET que você está acostumado a ver. Veja nesse diagrama em bloco de um circuito de um conversor de potência usando um módulo em ponte com SiC MOSFET. Olhando o símbolo, você não vê diferença alguma. MOSFETs de silício, IGBTs de silício e MOSFETs SiC são todos usados em aplicações de potência, mas variam em relação aos seus níveis de potência, método de acionamento e funcionamento. Tanto os IGBTs de potência quanto os MOSFETs são acionados por tensão no gate, uma vez que o IGBT é internamente um MOSFET acionando um transistor bipolar. Os MOSFETs têm baixas perdas ao ligar e dependem da resistência interna do dreno chamada de RDS-on, e não são tão bons como os IGBTs. Os MOSFETs são usados em potências abaixo de 3 kW. Devido à natureza bipolar dos IGBTs, eles podem drenar uma grande quantidade de corrente com uma baixa tensão de saturação, resultando em baixas perdas. São usados em potências acima de 3 kW. Os SiC MOSFETs conseguem acionar circuitos com mais corrente do que o IGBT, por isso são usados em aplicações de altas potências, potências acima de 5 kW. Quanto às tensões, o MOSFET de silício trabalha bem em baixas tensões, abaixo de 650 V. Já o IGBT pode ser usado em altas tensões, acima de 650 V. A vantagem do MOSFET é a baixa energia de comutação. Pois agora vem o melhor. O SiC MOSFET é ainda melhor do que o IGBT para trabalhar em altas tensões, altas densidades de potência, e ainda gasta menos energia para ligar do que o MOSFET. Esse SiC MOSFET é uma beleza no quesito tensão. O MOSFET de silício é bom para trabalhar em frequências médias, de 20 kHz a 100 kHz. Já o IGBT é bom para trabalhar em frequências baixas, abaixo de 20 kHz. E o SiC MOSFET trabalha bem em frequências acima de 50 kHz. Veja que o SiC MOSFET é muito melhor do que qualquer um dos outros concorrentes operando em altas frequências e altas potências. Podemos concluir que o SiC MOSFET é melhor do que o IGBT
E do que o MOSFET? Na verdade, tem tudo de bom que o IGBT tem e muito mais. O SiC MOSFET pode trabalhar com altas correntes, mesmo em altas tensões de trabalho. Na verdade, tensões de trabalho bem acima do IGBT. Tudo isso, mais o melhor do MOSFET. Baixa energia para ligar e ainda podendo trabalhar em altas frequências. Viva o SiC MOSFET! Mas você deve estar se perguntando como o SiC MOSFET se parece. É muito diferente do MOSFET de silício que estamos acostumados. A maioria das aplicações se dá em eletrônica de potência na forma de módulos. O módulo da figura é um exemplo. É um módulo usado no conversor de potência embarcado. Nos States eles chamam de EV, Electrical Vehicle. Veja a imagem de um datasheet de um SiC MOSFET comum. Veja que não muda nadinha. Você só sabe que é construído com o material SiC porque está escrito no datasheet. Ou ainda por ver que é um MOSFET de altas correntes. Esse é de 160 A, mesmo em um invólucro tão pequeno. Isso porque o material SiC dissipa calor facilmente. Então pode ser construído mesmo em embalagens tão pequenas, mesmo em aplicações de correntes tão altas. Realmente é uma revolução no mundo da eletrônica de potência. Nesse tutorial eu apresentei o SiC MOSFET. Falei sobre esse material SiC e comparei as principais características elétricas do SiC MOSFET com o MOSFET e o IGBT, aqueles feitos de silício. Então, dê boas-vindas a esse novo tipo de componente. Ele veio para ficar. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!